Bom, como deixei bem claro para vocês, nós estamos aqui no estúdio recebendo o doutor Cantuário Filho, que aceitou o nosso convite de estar nesta manhã para que a gente pudesse abordar esse assunto que está na boca de todo mundo e é interessante a gente chamar a atenção da população, primeiro porque as pessoas costumam falar o que querem, saem divulgando o que acham interessante. E falando sobre esse assunto, a gente também acaba, de uma certa forma, informando para você que você tem que ter muito cuidado com o que você anda divulgando, com o que você anda falando. E é importante a gente falar sobre esse assunto até para chamar a atenção dos envolvidos. Porque muitas vezes você acha que a área de direito não entra dentro da situação e sim, entra em várias outras situações. Uma situação de violência patrimonial pode te levar a outras situações que podem também te levar para a justiça. E tem que ter muito cuidado. A gente chama atenção para esse lado, mas também alerta do outro. E aí a gente vai, nesse exato momento, conversar com o doutor e já vamos logo querer entender como é que se caracteriza uma violência patrimonial. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bem, Vanusa, eu agradeço a oportunidade a todos, né? A violência patrimonial, ela se configura de diversas formas. A Lei Maria da Penha, ela trouxe, dentro do seu bojo, ela qualificou alguns crimes que já existiam. A Lei Maria da Penha, ela não criou novos dispositivos penais. Por exemplo, a violência patrimonial, ela basicamente pode ser descrita em 3 verbos: subtrair, deter e destruir. Quando você subtrai um bem da sua companheira ou do seu companheiro, em especial da companheira, né, dentro da relação doméstica, você responde por um crime de furto, porque você subtraiu aquele bem. Muitas vezes o marido tem um carro no nome da mulher e ele fica com aquele carro, né, configura um crime de violência material, patrimonial. Quando você destrói, às vezes o marido destrói ferramentas de trabalho com ciúme, muitas vezes ele retém carteira de trabalho, outras vezes ele tranca no quarto ou leva para outro local, dificultando o acesso daqueles objetos de trabalho, né? Aí você tem a destruição de documentos públicos, né? Você tem, que está previsto no artigo 305, é um tipo de violência. Um outro caso muito comum, às vezes o marido, ele deixa de pagar a pensão alimentícia da esposa, dos filhos, mesmo tendo condições financeiras, é um grande empresário ou é funcionário público. Ele responde pelo 244, que é o abandono material, o abandono alimentar. E muitas vezes, né, a vítima, ela procura apenas o direito de família, né, só para resolver aquela relação de divórcio, né, da separação, e esquece do acompanhamento do advogado também na esfera criminal. E também na esfera criminal você pode pedir, com base no 387, aquela reparação civil para aquela vítima, para a família, que muitas vezes sofre diversos danos, muito comum. Eu costumo dizer que a Maria da Penha, ela trouxe uma proteção, né, para a vítima. Ela trouxe uma regularização, uma sensibilidade, um olhar mais apurado para aquela mulher, para aquela vítima, para aquela criança, para aquele idoso, para aquelas pessoas que sofriam de forma silenciosa, muitas vezes por uma dependência financeira, muitas vezes por uma dependência sentimental. Um verdadeiro abuso, né? Que era muito comum, é muito comum. Agora, com a tona dessa quantidade de famosos, né, que tiveram essa violência patrimonial... Se abre mais o leque para outros tipos de informações, né? Eu queria aproveitar essa fala do senhor para a gente assistir juntos uma informação, já que tantas celebridades têm, de uma certa forma, chamado a atenção para esse assunto. Sim. Né? Isso é um alerta também para a gente mostrar até que ponto as famílias verdadeiramente estão vivenciando o amor verdadeiro, né? Porque está tudo muito confuso. Porque parece que tudo gira em torno de dinheiro, né? E isso é muito sério e a gente gostaria de assistir um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo com as celebridades. Tudo Pode bem, ser? Pode ser. Vamos conferir. Se já tiver ok. Vidas das celebridades sempre chamam a atenção e frequentemente viram assuntos que dominam as manchetes e debates públicos. Desta vez não é diferente.
desde o caso Larissa Manoela e os pais, com forte repercussão no Dominical Fantástico, até os mais recentes da apresentadora Ana Hickman e da cantora Nayara Azevedo, os relatos têm um ponto em comum: a violência patrimonial. Nayara Azevedo. Na madrugada do dia 30 de novembro, Nayara Azevedo compareceu à delegacia especializada no atendimento à mulher de Goiânia, onde fez um registro de ocorrência contra o ex-marido, o empresário Rafael Alves Cabral, e solicitou ainda uma medida protetiva contra ele. Entre os crimes relatados, que diz que sofreu, Nayara contou aos policiais que foi vítima de violência patrimonial. O ex nega as denúncias. Larissa Manoela. Em agosto, Larissa Manoela falou sobre o rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Segundo a atriz, ela deixou todo o patrimônio construído em 18 anos de carreira para os pais e que agora assume o controle do dinheiro antes administrado por eles. Ellen Ganzaroli. Em abril, a apresentadora Ellen Ganzaroli contou que sofreu um golpe do ex-namorado César Henrique. Ela diz ter sofrido um rombo milionário de cerca de 2,5 milhões em sua conta bancária. O ex nega as denúncias. Ana Hickman. A apresentadora contou que durante uma discussão o empresário foi para cima dela e tentou dar uma cabeçada. A modelo também acusou o ex de ter desviado 25 milhões de reais das contas de empresas do casal. Segundo Hickman, ele teria falsificado suas assinaturas em cheques e diversos contratos de empréstimos. Ele negou as acusações. Susana Werner. Ela anunciou o fim do casamento com o jogador de futebol Júlio César após mais 21 anos de união. Durante a entrevista, ela revelou que o ex-goleiro a limitava financeiramente. Segundo a empresária, ela era obrigada a receber uma mesada definida pelo então marido. Olha, o que acontece? Eu estava conversando agora há pouco nos bastidores com o doutor, enquanto a gente estava assistindo. Como o doutor falou, quando vem uma celebridade, aí a coisa ganha uma proporção muito maior. Mas o senhor falou que é algo que acontece em várias situações. O senhor, como advogado, deve ter presenciado até hoje situações que as pessoas custam acreditar, né? Vanusa, a gente precisa compreender, e a população tem que entender, porque não é porque o marido trabalha e a mulher está cuidando dos filhos que ela não construiu, ela não colaborou para aquele patrimônio. Sim. Então, ela tem direito àquele patrimônio e o marido acha que ela não contribuiu, que é errado. Ela tem direito à metade, dependendo do tipo de regime do casamento deles, ela tem direito à parte daquele bem. Então, muitas vezes, ela sofre essa violência material porque ele não fala para sua companheira, ele dilapida patrimônio, coloca patrimônio no nome de terceiros para que a mulher não tenha direitos, né? E isso é um tipo de violência comum. Nesse caso que a gente veio ter conhecimento, né, que veio ser publicizado, são artistas, são famosos, que a própria imprensa divulga, os fãs, tem os haters, né? Então você acaba tendo uma conotação bem maior. E a grande parte da população, a grande parte das vítimas que realmente sofrem a violência patrimonial são silenciosas, né? São pessoas que não têm acesso, né? Que são pessoas que muitas vezes a mão estatal não consegue alcançar. Elas se contentam com uma medida protetiva de um afastamento do lar, acham que só podem pedir o afastamento do lar, não entendem que precisam de um advogado, precisam da defensoria, precisam de um apoio técnico-jurídico para que elas possam ser resguardados seus direitos, para que aqueles bens possam ser protegidos, muitas vezes bloqueados, para que não haja o aumento dessa violência, né? Doutor, chamando toda essa atenção, como é que fica, por exemplo, uma situação de um casal, dependendo, por exemplo, tem comunhão de bens, parcial de bens, mas quando são dívidas e que vem à tona de uma certa forma, que faz a gente pensar e repensar. Ainda não vi, eu vejo muita fofoca na mídia, mas eu não consigo ver na mídia, principalmente na mídia nacional, que está estampada para os olhos de todos, a informação do que a lei realmente determina.
Ainda não vi ninguém chamar um advogado para tratar do assunto, que eu vejo muita fofoca. Eu vejo todos os dias as pessoas entrando na vida dos outros e abordando a situação usando isso como mídia. Nosso interesse do Bom Dia é o contrário. Nós queremos não cuidar da vida dos outros, porém queremos cuidar da vida de todos. De que forma? De forma positiva. Por isso que a gente chamou o doutor aqui. Doutor, porque assim, eu acho que as pessoas ainda não entenderam a necessidade que nós temos e a obrigação que nós comunicadores temos, não de só colocar fogo no parquinho, mas também trazer informação com pessoas que verdadeiramente entendem o lado jurídico e que possam informar quem está do outro lado e que possam se informar também. Eu vejo muitas pessoas dizerem, a gente tem que trazer um advogado, a gente tem que falar com um advogado, mas não se faz isso. Vai se ganhando uma repercussão muito maior de uma situação que muitas vezes não ajuda quem está do outro lado, só cria mais confusão e mais fofoca. Eu queria que o senhor falasse a respeito de situações, por exemplo, vai depender de como o casal vive, se é comunhão de bens, se é parcial, se é separação de bens, também as dívidas. Por exemplo, nós, como esposo e esposa, temos dívidas. E essas dívidas, nesse momento da separação, seja com punição, seja com violência, enfim, da forma como for. Quando o assunto é bens, quando o assunto é o lado patrimonial, como é que fica a situação? Porque no meio dessa história tem uma criança e as pessoas nem estão pensando nisso. Verdade. Não estão pensando, falam tanto da dor do outro e não estão pensando nisso. Como é que fica? As dívidas, ambos vão ter que se responsabilizar? Depende da forma como foram casados? Perfeita colocação, tá, Vanusa? Depende da forma que eles casaram. Se for comunhão parcial de bens, né, todas aquelas dívidas que foram construídas, foram constituídas após aquele casamento, ela é do casal. Se for comunhão total de bens, tanto antes do casamento quanto durante o casamento, é total. O bem do casal vai ser integrado às dívidas anteriores ao casamento e posteriores ao casamento. Então, se for separação, cada qual com seus problemas. Então, se o casal casa em separação total de bens, a dívida do marido é do marido, a dívida da esposa é da esposa. Porque eles têm a separação de seus bens. Muitas vezes, eles fazem contrato pré-nupcial. E esse contrato, ele também regulamenta essa situação. É muito comum hoje no Brasil nós termos pessoas que não são casadas no civil, nem no religioso, mas vivem maritalmente, né? Que é a conhecida união estável, certo? A união estável ela é regulamentada pela comunhão parcial de bens. Tudo aquilo que o marido, a esposa, tudo aquilo que o casal construiu durante aquela relação é dos dois. Então, muitas vezes o marido se relaciona com a mulher aí 2 anos, né? Já paga a despesa da casa e tudo, e não, mas nunca casei, só sou o namorado. Ali já é uma união estável, já existe uma estabilidade. E aquilo que aquele rapaz, aquele casal, tanto ele quanto a mulher, construíram naquela relação, naquela estabilidade de relacionamento, ela deve, ao término, caso venha finalizar, deve ser partido ao meio o que foi construído. Supondo que a pessoa comprou um terreno ou uma casa e não pagou, soma-se o que foi pago e ela tem direito à metade do que foi pago, não a metade da casa, porque existem dívidas. Sim. Então é importante, às vezes a pessoa separa, não, o cartão é teu, fica com um problema. Não, o cartão é nosso, foi usado em comum, enquanto estavam juntos. Eu sempre falo, apesar de não ser sempre minha área de atuação, eu trabalho bem mais no criminal, mas pego muita questão de divórcio, né, pensão alimentícia, eu sempre falo que a pessoa tem que colocar toda a despesa das crianças, né? Não é só o colégio, o plano de saúde e alimentação. Tem toda uma história roupa, envolvida. é presente em colégio, é aniversário, é lazer da criança, né? São atividades complementares que a criança às vezes tem que ter um reforço, ou muitas vezes um judô, um balé, um futebol. Então, todas essas despesas da criança, inclusive o deslocamento. Por quê? Porque se separou, a criança tem que ir para a escola. Quem vai levar a criança para a escola? A mãe? Vai ser de Uber, vai ser de carro? É motorista contratado? É moto? Então, essas despesas ela tem que ser somada e dividida por 2. E, às vezes, o marido acha que está dando uma esmola, acha que está dando
com medo da mulher gastar, né, de outras formas. Então, assim, essa é um tipo de violência patrimonial e precisa, sim, é muito importante... Ser avaliada, ser analisada, né? Esse diálogo, Vanusa, é muito importante. E o Bom Dia está de parabéns, porque ele traz para essas pessoas, essas vítimas, uma segunda visão. Sair daquela caixinha, sair da esfera. Hoje as pessoas estão se perdendo em redes sociais. Hoje os relacionamentos são baseados em cliques. Mais atrás de fofocas. Né? A minha preocupação é essa. Quando eu vou buscar uma informação, quando a gente tem o interesse de trazer e abordar algum assunto dentro do programa, qual é a intenção? É que a gente não fique vagando. Sim. Eu não sei se conhece aquela historinha do mundo encantado de Bob. Eu, sinceramente, a gente não quer estar nesse mundinho. Será? Será que foi? Será que não foi? Não. Nós queremos evoluir. E quando a gente traz pessoas experientes e capacitadas como vocês, é porque eu imagino, eu não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de estar em casa assistindo muitas vezes o Serginho Grosner, e aí aquele amigo faz aquela pergunta e você que queria estar lá para fazer a pergunta, é assim que muitas vezes eu me sinto, sabe? Meu Deus, que pergunta é essa? Eu queria estar lá para fazer a pergunta e eu ia dizer, não é meu amigo, sou eu. Né? Então, assim, a gente dá esses exemplos porque eles são necessários. Quando você fala da questão do patrimônio, quando você fala dessa situação do cônjuge, quando você fala dessa questão da separação, muitas mulheres nesse exato momento estão assumindo, na verdade, uma responsabilidade triplicada, que não tem nome e que não tem valor financeiro que pague. Né? E o que o doutor acabou de dizer é que muitas vezes a mulher tem peninha. E a palavra não é essa. Um filho representa muito para ambas as partes. E a saúde mental do filho, da própria mãe ou do pai que esteja cuidando, que a gente está falando das duas situações. Tem pai que cuida dos filhos. Então a gente não pode também fugir disso. E eu falo no geral, a gente não está puxando para o lado só das mulheres, mas também dos homens. Responsabilidade de quem cuida, de quem cria, né? E isso é muito legal, porque quando ambas as partes conseguem trabalhar esse entendimento, só quem sai ganhando é o filho. Sim. Só quem tem saúde mental evoluída é sim o filho. E, obviamente, mãe e pai que querem o bem do filho saem ganhando também. Falando ainda dessa história da violência patrimonial, existe algo que às vezes acontece diante de duas situações. Separação porque não deu mais certo, não existe briga, está tudo muito bem. Vai se analisar os fatos, dívidas, contas, o que ficou, enfim, existe uma divisão. Mas e quando existe uma situação tão igual aos das celebridades que envolveu, de uma certa forma, a violência por causa do lado financeiro, do lado patrimonial? Nesse caso, se existe um empresário e esse empresário é quem toma conta dessa história toda, como é que fica a questão das dívidas no final de tudo, quando se é descoberto quem verdadeiramente errou na história? Mesmo assim, esse casal vai ter que assumir as dívidas? Em parte, sim. A dívida é do casal, né? Se nesse houve caso, assinatura, se houve falsificação de alguma coisa. Porque a gente custa acreditar que um casal não saiba o que de fato está acontecendo. Mas às vezes acontece. No caso das celebridades, né? Pelo menos os casos que foram colocados, mas em regra, os empresários são pai, mãe, tios, irmãos, né? Esposos. Uhum. Então, assim, muitas vezes é dentro do âmbito doméstico, né, dentro do âmbito familiar, como aquela artista que ela deixou todo o bem, toda a herança dela deixou para os pais, né? Então, assim, ela não quis confusão com os pais, disse, olha, eu construí tudo, já que vocês estão alegando, ela deixou tudo. Muito complicado. E criou uma relação, assim, acaba tendo uma ruptura, né? Acaba tendo um desgaste desnecessário. No caso da Ana Hickman, e foi a inversão, o amor incondicional foi da filha para com os pais. Entendeu? Nossa, isso é forte. E aí quando você tem a relação da Ana Hickman, né, que chega-se a falar em 44 milhões de reais, era o esposo, né? E quando você fala dano, crime de dano, ele é uma ação penal privada, então ela precisa que a vítima tome as medidas. Sabe o que, né? que me chama bastante atenção em histórias desse tipo? É porque você está vendo os gastos. Não tem como... Você pode não ver a proporção do gasto, você pode não ter noção, mas
você pode não ter a certeza, mas você tem a noção de que está se gastando muito. Isso também na hora não vale também uma situação de que não são tão inocentes assim? Eu vou usar um jargão que minha avó sempre dizia pra gente, né? Quando você nunca prova mel e come a primeira vez, você se lambuza. Então, muitas vezes, esses artistas, né, eles não têm noção, eles não sabem o quanto custa aquilo. Então, eles acham que é barato. Talvez nunca nem experimentaram, né? A dor do que é pagar verdadeiramente uma conta. Não pagam conta, muitas vezes o próprio contratante paga. Confia, né? Então, assim, é algo bem relativo e bem subjetivo. O que... Pode falar. É algo bem relativo, bem subjetivo. Então, assim, dizer que eles não sabiam que o dinheiro estava sendo dilapidado, que estava sendo gasto em excesso, é complexo dizer que eles sabiam. Porque vários processos em cima e bancos cobrando, enfim. Eu acho que eles teriam noção. O país viveu uma crise que acabou atingindo a todos, né? Perca de contratos, redução, o dinheiro não estava circulando, juros altos. Então, você tem uma pequena noção. Mas o que essas pessoas precisam fazer é que toda e qualquer dívida ela pode ser negociada. Sim. Né? Ela pode ser administrada. O ruim é quando você não tem liquidez, quando você não tem entrada de recursos. Então, muitas vezes, um artista desse ele consegue fazer um parcelamento dos bens. Quando se falava da Ana Hickman, eu estava dando uma olhada, só um bem da Ana Hickman, que está bloqueado, vale 7 milhões de reais, que é um terreno. Então, assim, se ela deve 14 milhões, metade da dívida ela tem um terreno, um só terreno, fora o faturamento dela que ela pode parcelar. Dá para se desfazer de coisas e ter a resiliência. Tem que entender que nem tudo são mares, né? Nem tudo é flor. Né? Tem um dia que você tem que experimentar um olhar diferente. E aí eu pergunto para o doutor, quais são as formas de punição nesses casos? Violência patrimonial. Nós temos inúmeros casos de punição. Nós temos a punição do próprio furto, quando o marido comete o crime de furto, né, que ele subtraiu. Nós temos a punição da destruição, né, dos bens, que ela passa a ser uma ação privada, mas quando é utilizado com meios é um dano, mas tem explosivos, né, outros subterfúgios, ela passa a ser ação penal pública incondicionada. Nós temos a questão do abandono material no 244, que também é um crime, quando o marido tem que pagar a pensão alimentícia e não paga, maltrata, humilha a mulher, ele tem condições, tem a decisão para ele pagar e ele descumpre, ele comete um crime de abandono material, que é um dos mais comuns. Quando o marido destrói documentos, carteira de trabalho, carteira funcional, objetos de trabalho, às vezes a esposa é uma massoterapeuta, a esposa trabalha com outras atividades e ele tem ciúme da atividade da esposa, ele responde por crime de dano, pelo crime de destruição de documento público, no 115, 331, salvo me engano, né? Ele responde por esse tipo de crime. E nós temos diversos crimes dentro do Código Penal que a Lei Maria da Penha trouxe para a relação doméstica, qualificando esse tipo de crime. Né? É importante deixar bem claro, Vanusa, que a mulher também ela pode vir a responder um crime. Quando ela faz uma denunciação caluniosa, quando ela comunica um crime de forma falsa, porque é muito comum. A pessoa quer tirar o marido de casa e ela também diz, fui agredida psicologicamente, fui agredida pelo meu companheiro. Porque na hora dos ânimos aflorados, muitas coisas acontecem. Então, isso é importante que a gente traga essa situação que, claro, o marido responde, né, dentro dos limites, dentro da intenção dos seus crimes, dos seus atos. Tem que ter autocontrole. Mas a mulher também pode ser vítima, pode também ser acusada. É fato e é claro que isso não é a regra, isso é a exceção das exceções. Eu costumo dizer, eu acredito que até 90% dos casos são verídicos e 90% realmente de forma machista, tá? Vivemos uma sociedade um pouco machista, uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde o homem se incomoda quando a mulher ganha mais, quando a mulher tem um certo domínio. Tem que acabar, porque na verdade é soma. Né? O relacionamento é isso. É a junção de dois corpos, de duas mentes, dois pensamentos, dois seres, juntos, né, para que possam... Doutor, quando você fala de punição, a gente lembra também dos filhos. Como é que fica essa questão? Porque quando envolve um assunto
financeiro e até da família, que deveria ser conversado com a família. A família deveria conversar com o filho numa situação totalmente separada de terceiras pessoas, muitas vezes, ou até mesmo de uma forma mais sensível ao olhar daquele filho ou daquela filha. Como é que fica a questão nesse assunto em termos de punição? Ainda existe alguma coisa do tipo? Porque, assim, o psicológico de uma criança tem que ser abalado dessa forma em assuntos tão adultos? Depende muito do casal, não tem como. Eu digo que eu tenho 40 anos, meus pais se separaram, eu acho que eu tinha 19 anos, e me abalou. Né? Eu senti esse divórcio, eu já tinha um certo amadurecimento, e quando eles se separaram, eu de fato já tinha até concepção que eles já não estavam mais juntos, né? Só estavam casados no papel. Tem que ter esse cuidado. É importante programas como o seu que tragam essa discussão, porque aquela criança vai ser o marido de amanhã, vai ser a esposa de amanhã. Não tem como não atingir diretamente essa criança. Se abalou o doutor com 19 anos, imagina uma criança que tenha 8, 9, 10 anos. Não tem como você não chocar, sabe? Minha filhinha foi para uma casa de uma colega, que era os pais divorciados, e um dia ela foi para a casa da mãe, e no outro dia ela foi na casa do pai. E ela chegou para mim e disse: papai, a minha amiguinha tem 2 casas, e ela quer entender, porque lá em casa nós vivemos juntos, né? Então é complexo. Precisa que os pais pensem também na criança, não é só a questão material, existe uma questão, toda uma estrutura familiar, que realmente essas crianças, elas podem sofrer a questão da dependência química, a questão da depressão, a questão da automutilação. Existem inúmeros... E que você só vai muitas vezes perceber tarde demais. E naquele momento o casal tem que pensar com inteligência emocional, gente. As dívidas chegam para todo mundo, os problemas de relacionamento chegam para todo mundo, e as pessoas têm que ter sensibilidade que uma criança, se para o adulto a saúde mental muitas vezes se abala diante das situações adversas do mundo e da vida dos casais e de amizades, enfim, tudo, imagina uma criança que nem sequer consegue ser criança. Exatamente. E essa é a responsabilidade. O Poder Judiciário, preocupado com essa situação, todas as vezes que nós temos divórcio, em que envolvam menores, há participação direta do Ministério Público, porque o Ministério Público ele é o guardião, é o fiscal da lei. Então, ele tenta, de toda forma, proteger não só os bens das crianças, como os interesses daquela criança. Né? Então, é importante, por isso que tem aquele acompanhamento psicossocial, é importante que eles possam compreender. É normal, né? Assim, que relações, sejam profissionais, sejam familiares, se enfraqueçam e que de alguma forma se desfaçam. Né? A gente não precisa demonizar o fim de um relacionamento. Nós temos inúmeros casais que são hoje, às vezes, os melhores amigos. Tem que ter responsabilidade. Não podem colocar o emocional na frente da razão quando o assunto é filhos. Eu penso dessa forma. Agora, doutor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse sobre a violência patrimonial contra os idosos. É muito comum? É muito comum. Principalmente quando o filho, né, que é o mais comum, quando o idoso ele perde a concepção através de doenças psíquicas, né, como o Alzheimer, e ele esquece, ele não sabe quanto custa, né, o que é R$2, R$10, R$100, e muitas vezes aquele filho ele se apropria daqueles bens, né, daquele dinheiro, da aposentadoria do idoso. Muitas vezes ele faz empréstimos na conta daquele idoso, né, faz financiamentos, e a legislação até limita, né, até tem uma idade limite para fazer um certo empréstimo. É importante sempre, e eu bato muito isso nos meus clientes, em sala de aula, a questão da curatela. Quando você tiver um idoso que já tiver dificuldade de locomoção, que já não conseguir se representar, mesmo que esteja lúcido, você pedir uma curatela. E recomendo ainda a curatela compartilhada. Por quê? Seriam 2 filhos, né? 2 filhos que ficariam responsáveis pelos bens, pela gestão, pelo cuidado
daquele idoso, daquela idosa, né? Para que não haja essa dilapidação dos bens, para que se um empréstimo tiver que ser feito, serão 2 filhos, né? 2 responsáveis. E em vida, com benefícios para o idoso. Para o idoso. Porque às vezes cuidados. as pessoas confundem as coisas. A sua responsabilidade com a sua vida é a sua responsabilidade com a sua vida. Você não é mais nenhum de menor. Aquilo tudo que aquela pessoa lutou e batalhou para conquistar é para a qualidade de vida dela, não é não, doutor? Exatamente. E nós temos pessoas que acreditam que aquele salário tem que ser incorporado ao seu patrimônio pessoal. E aí você acaba gastando no cartão de crédito daquele idoso, endividando aquele idoso. E o idoso, por si só, ele tem uma necessidade, plano de saúde é mais caro, remédios são mais caros, precisa de um cuidador, acaba voltando a usar fraldas. Então, assim, é um cuidado bem específico. Doutor, quando chega a esse assunto, é interessante também que filhos possam, de uma certa forma, se resguardar? De que forma? Bem, sempre que houver dúvida, procurar um profissional. Sim, né? porque a gente sabe que existem situações adversas e que muitas vezes é difícil também para os filhos poderem administrar determinadas situações. Mas é sempre bom buscar um advogado para qualquer dúvida. Eu acredito que, não por ser advogado, mas sempre que possível, procure um profissional. Se você tiver um problema de saúde, você não vai no Google. Né? Você pode ir, mas o Google não vai te dar um acompanhamento técnico, um acompanhamento de eficiência. Então, é importante esse canal, né, do Bom Dia, é importante essa parceria com a APAC, é importante o exercício da advocacia, porque a advocacia ela tem o cunho social. Então procure, tire dúvidas sobre o que poder fazer com aquele idoso, questão do patrimonial, questão de testamentos, questão de, às vezes, atestado de saúde mental para alguns atos, né? Todos nós iremos envelhecer. Sim. Então, nós não nos preocupamos muitas vezes com o nosso futuro, né? Com a gestão do nosso patrimônio, com a nossa aposentadoria. Então, está muito na moda pessoas procurarem advogados para que possam fazer uma programação dentro da complementação do próprio INSS ou através de previdências privadas. Então, essa é a importância da advocacia. Ela trazer essa consultoria, ela poder te trazer, te prevenir de um problema futuro, de um problema que você não esperava, né? E pode dar uma grande dor de cabeça. Tá certo. Bom, doutor, eu gostaria de falar, de conversar, de puxar mais conversa para a gente ajudar as pessoas, mas acho que a gente já ajudou bastante. O importante não tem desculpa. Em pleno século XXI, eu só não sei ser advogada, mas se você passou por algumas situações, ou se você está passando por algumas situações, pelo menos dentro do teu meio, do que você costuma viver, você tem que buscar orientações. Não dá mais tempo de dizer, eu não sabia. Você pode até não ter certeza, mas você sabe quando deve e quando vai buscar um profissional. Então, eu quero agradecer pela sua presença, agradecer a APAC. Quem quiser entrar em contato... Bem, minhas redes sociais é Cantuária Filho ADV, né? @Cantuária Filho ADV, ou 8699960011, e estamos à disposição no que tiver ao nosso alcance. Obrigada, tá? Olha, para quem está assistindo o nosso programa, conversamos com Cantuário Filho, que é advogado e professor do membro da APAC, e hoje veio explicar para a gente como é que se caracteriza, na verdade, a violência patrimonial. Direitos e deveres, volta na próxima semana.